Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra que se encontra em Salmo 101, versículo 5 ao versículo 7, que se diz: Aquele que murmura do seu próximo, às escondida eu vos destruirei. Aquele que tem olho altivo e coração soberbo, não suportarei. Versículo 6: Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que os assente comigo, e o que anda no caminho reto, esse me servirá. E o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentira não estará firme perante os meus olhos. A palavra do Senhor deixa bem claro a cada um, que hoje a gente bem sabe que, na verdade, há muitas pessoas murmuradores e há muitos que não murmuram só perante aos olhos humanos, mas perante Deus. E Deus começa dando essa narração ao salmista Davi, no Salmo 101, aquele que murmura do seu próximo escondido. Quer dizer, não na ausência daquele a qual você devia falar na presença dele. Então você está murmurando. Muitas vezes, aquele irmão que tem um cargo na igreja que você acha que ele não é capaz. Aquele irmão que tem a oportunidade de louvar e você acha que se você fosse, louvava melhor do que ele. Aquele irmão que tem a oportunidade de dar uma saudação e você acha, se fosse você, dava uma saudação melhor do que ele. Então a Bíblia diz que esses são murmuradores. E a palavra deixou bem claro que aquele que murmura do seu irmão, do seu próximo, a escondido, eu o destruirei. Por que tem muitos que não crescem dentro da igreja? Porque tem muitos que não têm oportunidade? É porque ele só olha a forma a qual o outro que tem a oportunidade de ver de ele, dar graças a Deus por aquela oportunidade que o irmão tem, ele começa a murmurar. Mas o Senhor, ele diz mais no versículo de número 6, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assente comigo, e o que anda no meu caminho reto, esse me servirá. E muitas vezes tem muitos que estão na igreja, mas não andam no caminho reto. Não serve ao Senhor de verdade, porque tem muitos que estão na igreja, mas eles não estão atentos na palavra. Por que eu quero dizer isso? É porque muitas vezes estar atento na palavra não é só ouvir o pregador, é ouvir o que a Bíblia, aprender o que a Bíblia nos ensina, afirmar naquilo que a Bíblia nos ensina. Por quê? Porque a Bíblia é o manual a qual nós temos que nos direciona a Deus. E a palavra diz, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assente comigo, e o que anda no caminho reto, esse me servirá. E andar no caminho reto é andar segundo a vontade do Senhor. Nós sabemos que todos nós podemos ser cheios de defeito, todos nós temos pecado, mas a palavra nos ensina que se nós lutar para andar no caminho reto, nesse se sentará naquele dia, será convidado para sentar na mesa, na ceia do Senhor. E o versículo 7 ele diz, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que fala mentira não estará firme perante os meus olhos. Quanto usa de engano com seu próximo dentro da casa do Senhor, para palavras de aparência, palavras fingidas, palavras que para o seu próprio eco, palavra que é para a sua própria exaltação, mas a palavra de Deus nos ensina que esse não anda verdadeiramente diante do Senhor, porque ele anda uma vida de aparência. E a palavra de Deus diz mais ainda na carta de 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 16 e 17, ele ainda diz mais. Mas se padecemos como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nesta parte, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa
por nós, qual será o fim daquele que são desobedientes ao Evangelho de Deus. Último, 18. Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? A palavra de Deus nos deixa bem claro. A palavra diz lá em Salmo que o mentiroso não permanece dentro da casa. E aqui na carta de Pedro, no Novo Testamento, ele diz: se só o justo se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Nós temos que entender que o ímpio, ele não tem como se salvar. A Bíblia mesmo nos afirma. E o pecador pode estar dentro da igreja, mas nunca se arrependeu, porque na verdade a Bíblia chama os santos, são os pecadores que se arrependeram. Nunca deixamos de ser falho, mas sempre ela diz que há um Deus que nos justifica. E o maior segredo é lutarmos para ser aquilo que Deus chamou para que nós viva. Nós temos que lutar para viver aquilo que Deus nos concedeu. Não viver aquilo que nós quer dentro da igreja, mas viver aquilo que Deus quer que nós viva diante de Deus. Dentro do templo e fora do templo, aonde nós for, temos que viver segundo o chamado de Deus, não segundo as nossas escolhas, não segundo uma vida de aparência, não segundo uma vida de fachada, não segundo uma vida de murmuração contra o seu irmão, não uma vida que sempre fala mal do seu irmão por trás, porque a maior responsabilidade que nós temos como cristão, se um irmão falhou, se nós tiver de falar algo, não falamos por trás, chegamos diante dele, corrigimos, exortamos, assim como diz a palavra, porque ela diz que a palavra de exortação corrigimos todos os dias, que se chama hoje, está escrito na carta aos Hebreus, que temos que corrigir todo dia, que se chama hoje, para que ver se ele se arrependa e seja salvo, e que Deus abençoe ricamente a todos.